Salve, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma apresentação do curso de eletromagnetismo. Hoje a gente vai começar a falar pelo menos, de radiação de cargas móveis, ou seja, a gente vai estabelecer os potenciais e campos eletromagnéticos associados a uma partícula carregada no movimento arbitrário. Tá certo? Então, sem mais delongas, porque a apresentação está um pouco maior do que o normal, como vocês já viram aí na minutagem, vamos lá! Bom, gente, apesar da gente já ter obtido as expressões completamente genéricas para os campos elétricos e magnéticos de quaisquer distribuições de cargas e correntes, os famosos campos de Efimem, vocês se lembram? Aqui vai ser mais conveniente a gente voltar aos potenciais para depois derivar o campo, tá bom? Isso não apenas porque partindo dos potenciais vai ficar mais simples, mas também tem uma bela física aí a ser ilustrada que também fica mais clara da gente ver quando a gente volta aos potenciais, tá bom? Então, reapresentando aqui os potenciais no calibre de Lorentz, né? Então aqui a gente tem o potencial escalar e o potencial vetor, tá certo? Lembrando que os potenciais de Lorentz têm essa forma muito simples, né? Basta a gente introduzir o tempo retardado aqui nos argumentos de ρ e j, que nós obtemos as expressões genéricas para o potencial vetor e para o potencial escalar a partir das expressões quase estáticas, né? Então, os potenciais de Lorentz têm essas expressões aqui bastante simples. Então, o que a gente quer fazer agora é particularizar essas expressões para o caso onde nós temos uma partícula aqui de carga Q se movimentando, né? Aqui faltou o argumento aqui, né? Se movimentando num movimento genérico, tá certo? Então, essa partícula perfaz aqui um certo movimento RQ de T, tá certo? E então, a gente quer encontrar os potenciais para essas duas distribuições aqui de cargas e de correntes, que correspondem, como vocês podem ver aqui, né, pelas expressões explícitas, que correspondem justamente a partículas puntiformes, está aqui, né, executando um movimento arbitrário. Isso dá origem a uma distribuição de cargas que depende do tempo, a uma distribuição de correntes que depende do tempo, que, claro, vão ter a ver aqui com deltas de Dirac, tá certo? E que vão depender do movimento da partícula, sendo este movimento absolutamente genérico. Como os cálculos para os potenciais escalar e vetor são essencialmente análogos, a gente vai separar um deles aqui apenas, tá certo? No caso aqui o potencial escalar, tá bom? Vai detalhar um pouco mais os cálculos, porque aí depois vocês vão ser capazes de transpor esses argumentos lá para o potencial vetor, porque é bastante parecido, tá bom? Então, recuperando aqui a expressão genérica para o potencial escalar de Lorentz, nosso trabalho é pegar, então, essa distribuição aqui, tá certo? Correspondente a uma carga no movimento genérico, uma carga puntiforme no movimento genérico, e colocá-la aqui dentro da integral do φ, tá bom? A gente poderia pensar que isso é fácil por conta da presença da delta aqui, tá bom? Mas notem o seguinte, notem que no segundo argumento aqui de ρ, aparece o cruzamento das variáveis t e r', né? Por conta da dependência no tempo retardado, fazendo com que ao substituir o ρ lá, essa dependência em t aqui, ó, no movimento, vai fazer com que apareça uma dependência complicada aqui em r', tá certo? E como a integral é em r', isso acaba complicando bastante a integração, tá certo? Então a melhor maneira de prosseguir não é tentar fazer a integração direta aqui, mas sim uma maneira indireta, que intuitivamente até complicaria o problema, mas que na verdade vai nos ajudar, tá bom? E que maneira, né, pouco intuitiva é essa? Essa maneira pouco intuitiva também tem a ver com funções delta, mas a gente vai usar uma delta ao contrário, tá bom? Então, lembrando aqui, né, a propriedade fundamental da função delta, a integral de f de x', delta de x menos x' igual a f de x, o que a gente vai fazer agora é introduzir uma nova integração, né, no potencial. Então aqui está o potencial, tá certo? A gente está introduzindo uma nova integração aqui junto com uma nova delta, tá certo? Ou seja, a gente está usando essa propriedade aqui, a gente está usando essa propriedade aqui ao contrário, tá certo? Tá saindo do f de x e introduzindo a integração, né? Então a gente ganha um dt', ganha uma delta. É fácil ver que se a gente fizer a integração em dt', a gente volta para cá, tá certo? Mas é claro que não é isso que a gente quer fazer, porque senão a gente volta exatamente de onde a gente veio, né? O que a gente ganha com a introdução, né, dessa nova delta aqui?
a gente ganha o seguinte, né? Notem que agora, vou até mudar de cor aqui, R' e T' estão separados. T' é uma variável pura de integração, tá certo? Ou seja, não estão mais presas aqui no mesmo argumento da função ρ, tá bom? Aqui agora elas estão separadas, então a gente consegue fazer, né? Substituindo agora a função ρ, né? Aqui a gente consegue fazer a integral em D3R' mais fácil, porque as variáveis R' e T' estão separadas. Efetuando então essa integral, a gente chega nessa expressão aqui, tá bom? E aqui, desculpem a inconsistência na notação, mas é tudo mesmo φ, tá? φL, var-φ, φ, é tudo mesmo φ, tá bom? Introduzindo então, né, esse cara aqui, a gente chega então aqui, que já é uma expressão bem mais simples, mas que ainda temos, né, a integral em DT' para fazer, né? A gente introduziu essa integral em DT' ali atrás, fez a integral em D3R' e agora tem essa integral em DT' para fazer. Lembrando, né, que R de t é simplesmente R menos RQ de t, tá bom? Essa integral em DT', ela também não é muito fácil, porque, né, lembrando que R, né, depende de T' aqui dentro, tá bom? Mas em uma única variável, a gente sabe lidar melhor com essas propriedades da função delta, em particular com a propriedade, né, de como avaliar... Ih, caramba, aqui ficou errado, faltou um sinal de igual aqui, tá bom? De como fazer a delta de uma função de x, né? Que é o que aparece aqui, né? Que a gente tem uma função complicada de T', tem que fazer a integral da delta em T'. Então a gente precisa, né, dessa relação aqui, tá bom? Que é uma relação conhecida, envolve então nessa soma aqui nos zeros da função f, tá certo? Essa soma aqui então é nos zeros da função f, a gente soma, né? Desde que f' de x0 não seja nulo, essa expressão aqui ela está definida. Tá certo? Então, ao utilizar esta propriedade aqui, a gente então consegue fazer essa integral aqui, utilizar, né, a delta para fazer essa integral e chegar então nessa expressão que está aqui, tá bom? Que eu não vou me deter muito nela aqui não, porque eu já vou reescrevê-la no próximo slide. Vamos falar um pouco mais desse último passo, porque além do interesse matemático, ele tem uma relevância física grande, que eu espero deixar claro para vocês nesse slide, tá bom? Então, relembrando aqui rapidamente, a gente tinha uma expressão genérica para o potencial escalar, tá bom? Que a gente, através de manipulações, conseguiu transformar de uma integração no espaço para uma integração em DT', né? Que vocês podem pensar que é uma integral no tempo, mas enfim, DT' é uma variável muda aqui, tá? Não importa muito. O fato é que a gente passou de uma integral tridimensional para uma integral unidimensional, que por si só já é muito bom, tá certo? Mas apesar da função delta aqui, essa integral não é trivial, porque ela envolve, né, o T' está dentro aqui da função R, que é uma função complicada, então essa integral não é direta. Mas, como é uma integral unidimensional, a gente pode usar propriedades aí conhecidas da função delta, tá certo? Em particular aí a delta da função composta, onde f de T', no nosso caso, é simplesmente isso aqui, claro, né, o que está aparecendo aqui dentro, no argumento da delta ali na integral. E esse somatório aqui, ele se dá ao longo das soluções dessa equação aqui, ou seja, dos zeros de f. Tá certo? Que passando para lá para cá, a gente consegue ver que os zeros de f, nesse caso, são os t's que satisfazem essa equação aqui, tá bom? Que a gente está chamando de t sol hat. Tá certo? Então, implementando tudo isso aqui, a gente consegue passar, né, da esquerda para a direita e chegar, então, na expressão que está à direita, tá certo? Onde esse sol hat aqui no pé do colchete, né, quer dizer que os t's que estão dentro dos r's aqui são avaliados, né? R é avaliado em T sol hat, ou seja, os r's são avaliados nas soluções dessa equação aqui, tá bom? É isso que essa notação quer dizer, tá certo? E eu introduzi o beta da relatividade aqui, que é simplesmente V sobre C, tá bom? Bom, matematicamente isso está tudo ótimo, mas fisicamente talvez esteja um pouco obscuro, né? Que, enfim, espero que fique um pouco mais claro quando a gente olhar tudo isso que está acontecendo com a ajuda desse desenho aí que acabou de aparecer, tá bom? Então a gente tem aqui
né, a carga pontiforme na posição presente T, tá certo? E a gente quer saber o potencial aqui nesse ponto R, tá certo? Bom, o que a gente sabe, né? Já é intuitivo, né, que o potencial aqui não dependa da carga nesse instante, mas que dependa num certo instante pregresso, tá certo? Porque leva um tempo para a informação, né, da carga se propagar até aqui, tá certo? Não é instantâneo. Então, o valor do potencial aqui deveria ter a ver com a carga em algum momento pretérito no seu movimento, tá certo? E é isso que de fato acontece, e o que é interessante é que essa relação aqui, ela justamente quantifica esse tempo pretérito, tá certo? Porque o que a gente tem que fazer aqui, né? A gente tem que pegar então, né, a posição presente, vai andando para trás, né, com o relógio, ou seja, acompanha a partícula andar para trás, até que um certo ΔT, né, para trás a partícula vai estar num certo instante de t aqui que eu chamei de t-hat, tá certo? Que vai ser justamente o tempo que a luz leva para andar daqui até aqui, né? Lembrando que este comprimento aqui é simplesmente módulo de R, tá certo? Ou seja, em outras palavras, esse ΔT aqui, tá certo? Que a partícula, né? A gente pensando no movimento para trás, né? A partícula andando para trás aqui é exatamente o tempo que a luz leva para voltar, né? Daqui para cá, tá certo? Amarrando, então, esse T, o que eu chamei de T sol hat, tá certo? Então, T sol hat é justamente isso, né? É aquele instante pretérito no qual a partícula emitiu a informação que chegou, né, agora no ponto que a gente está observando, tá certo? É claro que agora desse desenho fica mais claro de por que, uma coisa que talvez vocês tenham achado estranho, né? Por que isso aqui tem apenas uma solução, né? Poderia ter mais, né? Assim, várias funções têm mais de um zero, né? Mas essencialmente porque a gente está olhando só para movimentos, né, menores, né? A gente está olhando para partículas não taquiônicas, né? Ou seja, que tem V menor do que C. Dá para ver, né? Pelo desenho aqui dá para ter uma ideia e dá para mostrar explicitamente que essa equação aqui tem uma única solução, tá certo? Então a gente pode, né? Essa somatória aqui, ela vai ter apenas um termo, tá certo? Que vai ser justamente o cara que aparece aqui, tá certo? Então, o T sol hat é esse cara, né? É o cara que resolve essa equação aqui, ou seja, é um instante de tempo no qual a partícula emitiu a radiação, né? No caso aqui, o potencial que a gente está vendo num ponto, num certo ponto R, no instante presente, tá certo? Então, né, a gente, né, enfatizando esse caráter aí, chamei de T sol hat, tá certo? Então a gente, para encontrar, né, o potencial no instante t, a gente tem que resolver, né? Mesmo que seja implicitamente, tem que resolver essa equação o tempo todo aí. Mas notem que essa expressão carrega, né, uma afirmação da causalidade, né? Ou seja, o que a gente vê aqui foi emitido pela partícula num tempo atrasado, né? Que é esse t hat, tá certo? E então nós chegamos nessa expressão para o φ, tá certo? Como prometido, né? Chega aqui, né? Vocês podem, né, retornar, fazer tudo para o A, que vocês chegam, né, numa expressão que é muito parecida, né? A grande diferença aqui só, claro, né, envolve μ0 e envolve a corrente, em vez de envolver apenas a carga, mas é uma expressão parecidíssima, tá certo? E esses são, então, os famosos potenciais de Wiener-Wiechert, né? Os potenciais no calibre de Lorentz de uma partícula pontiforme se movendo, né, num movimento arbitrário. Bom, tanto quanto amemos os potenciais, e nós os amamos muito, a gente começou essa empreitada para calcular os campos elétrico e magnético de uma partícula carregada num movimento arbitrário, não é isso? Eu argumentei lá atrás que os campos eram difíceis de serem calculados diretamente e tudo mais, por isso que a gente calculou primeiro os potenciais, mas agora, de posse dos potenciais, está na hora de obter os campos, tá bom? Enfim, vocês estão cansados já de saber que a relação entre campos e potenciais são dadas por essas aqui, né? Então, B igual a hot A, E igual a menos grad φ menos derrom TA. Então, uma vez de posse das expressões explícitas de φ e de A,
A gente pode obter o E, uma vez que derivar pode ser chato, mas a gente sempre sabe fazer, né? Integrar pode ser um problema, mas derivar a gente sempre sabe, né? Tem lá as regrinhas, é só aplicar as regras, tá bom? Dito isso, esse é um caso onde essa afirmação é levada ao seu extremo lógico, tá certo? A gente sempre sabe derivar, mas é muito chato fazer essas derivadas, porque, lembrando, né? Esses, né? Tanto φ como A, eles têm que ser calculados, né? Em T sol ret, né? Que, por sua vez, carrega R aqui dentro, né? Fazendo com que essa derivada e essa derivada aqui, né, que o gradiente, que o rotacional, na verdade, né, quando eles forem agir aqui a gente também tem essa, né, dependência, na verdade eles não vão agir só aqui, né, eles vão agir aqui, que por sua vez depende, né, de sol ret também, né. Então, na verdade, quando eles entrarem aqui, isso cria uma espécie de recursão, né? Porque o R depende do T, que depende de R, que depende de T, fazendo com que a derivada seja chata aqui. A gente tem que arrumar uma maneira de conseguir resolver, né, essa recursão, o que é possível, isso está feito em alguns livros, mas não tem o menor cabimento a gente fazer aqui, tá certo? Estou só indicando que essa derivada aqui, muito embora, né, seja possível de ser feita, ela é bastante chata. Mas, enfim, basta seguir o Griffiths, por exemplo, ou o próprio Zengel, onde isso está feito em detalhe, que vocês podem, derivando aí na força bruta, chegar, por exemplo, nessa expressão para o E e na expressão para o B, que pode se mostrar, né? É simplesmente dado por isso aqui, tá certo? Onde N é simplesmente o vetor unitário que aponta na direção R, e aqui, ret, na verdade, agora é símbolo para sol ret, tá? É porque os livros usam a notação ret. Então, para ficar consonante com os livros, eu também adotei essa notação, mas lembrem-se que é sempre, né, é o tempo, né, o instante de tempo que resolve aquela equação que a gente viu no slide anterior, tá certo? Então, notem que a expressão para o campo é bem mais feia, né, mas ela envolve, né, o que salta aos olhos aí é que ela envolve dois termos, né, um termo que decai com R2 e um termo que decai com R aqui, né, que tem a potência 1, que a gente está separando aqui, né, em simplesmente E das velocidades e E das acelerações, porque, como vocês podem ver aqui, né, esse cara aqui depende das velocidades apenas, mas esse aqui, ó, tem essa dependência fundamental aqui na aceleração, né, lembrando que beta é V sobre C. Então a gente tem que o campo que decai mais lentamente com 1 sobre R, ele carrega uma dependência explícita na aceleração da partícula, enquanto que aquela parcela que decai mais rapidamente, né, decai aqui com 1 sobre R2, contém apenas a dependência na velocidade, tá bom? Enfim, como eu disse, né, essa expressão ela é bastante complicada, mas assim como a gente, né, já fez, dá para a gente obter, a gente já fez para o potencial, desculpem, dá para a gente obter algumas consequências físicas dessa expressão se a gente também fizer um desenho, né? Então, fazendo um desenho aí, né, a posição está nessa partícula aqui no tempo t e está nessa posição aqui no tempo retardado, tá certo? Vamos mudar esse T-hat de posição aqui porque ele vai me atrapalhar. Ele está aqui, né? A partícula em T-hat está aqui, tá certo? E o que esse segundo termo aqui, né, tem de peculiar, né? Bom, a gente já viu, né? Ele tem várias peculiaridades. Ele decai com 1 sobre R apenas, né? Ele depende diretamente da aceleração e, por conta desse produto vetorial aqui, ele é transverso à posição retardada, né? Então, se a gente está querendo olhar para o campo aqui, por exemplo, né? O fato de que N chapéu aponta nessa direção também, né? N chapéu está aqui, por exemplo. A gente pode ver, então, que o campo E ele vai ser transverso, né? Então, sei lá, ele vai estar aqui, por exemplo, né? O EA, ele vai estar aqui transverso à posição retardada, né? Esse fator aqui garante isso. Esse termo aqui, ele não tem nenhuma direção muito óbvia, tá certo? Porque ele depende aqui, né, dessa combinação de N, chapéu e beta, tá certo? Mas o EA, ele é transverso aqui, né,
ao vetor posição, desculpem, ao vetor N-chapéu, né, que tem a ver com a posição relativa do ponto de observação com a partícula, só que no instante retardado, tá certo? Lembrando que B também é sempre transverso e sempre perpendicular ao E, tá certo? Então tudo que eu estava falando até agora é para o A, né? Para o E, né? Então o E tem uma porção que é transversa e tem uma porção aqui que não é transversa, tá certo? Não transversa. Mas o B não, né? O B, por ter, ó, o B, ele é n hat vetor aqui, o E completo, tá certo? Então o B aqui, ó, é sempre transverso à posição retardada, tá certo? Isso a gente talvez já esperasse lá do comportamento de campos magnéticos, né? A gente talvez já esperasse da lei de Gauss, né? Uma vez que a divergência do B tem que ser sempre zero, né? Então um B que tivesse alguma componente radial a partir de uma partícula seria alguma coisa estranha, né? Mas o fato é que dá para ver, né, explicitamente aqui, né, que o B é totalmente transverso, aqui, né? E que o E tem essa parte transversa aqui, que é só o E da aceleração, mas tem uma parte aqui não transversa, que é o E das velocidades. E continuando aqui no slide que todo mundo achou que já tinha acabado, faltou a gente falar aqui desse fator G, tá certo? Que aparece nos dois termos do campo elétrico e que é dado explicitamente por essa expressão aqui, né? Lembrando que N está dado aqui em cima e beta é simplesmente V sobre C, tá certo? Para entender um pouco mais desse termo, porque ele não é muito fácil, né? Como ele vai para zero, né? No caso estático, não tem muito como adivinhar que ele vai aparecer, né? A partir do caso quase estático, tanto para o E como para o B, tá certo? Então ele aparece de uma forma aí, entre aspas, misteriosa, mas vamos tentar entender aqui a partir do desenho, né? O que esse termo aqui está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, digamos que a partícula aqui, né, tem uma velocidade v para cá, tá certo? E a gente está querendo olhar o campo num ponto aqui, né, nessa direção aqui, né? Então o N-chapéu está aqui, a gente quer olhar pro campo nesse ponto aqui, por exemplo, tá certo? E o que, né, essa relação aqui diz pra gente? O fato desse g ao cubo aparecer aqui no denominador está dizendo o seguinte, né? Está dizendo que se a projeção aqui, né, do n for positiva, tá certo? Esse cara aqui ele vai dar positivo, o que significa que o g vai dar menor do que 1. Tá certo? Se o g vai dar menor do que 1, esse cara aqui dá uma contribuição para aumentar o campo. Tá certo? Então, esse fator aqui está dizendo o seguinte, né? Está dizendo que se o ponto de observação aqui, né, ele está numa posição tal que a partícula se aproxime dele, ou seja, não precisa estar se aproximando diretamente, basta que a componente do V, né, a gente pode olhar aqui ao contrário, né, basta que a componente do V, né, seja positiva na direção, né, basta que a componente do V aqui seja positiva na direção divisada, que então o campo aqui, ele vai ser o campo de fato, né? Ele vai ser maior do que o campo na ausência desse G, tá certo? E se a gente estiver olhando para um ponto, né? Digamos, entre aspas aí, né? Para trás, né? A projeção aqui, né? Então a gente está olhando para cá, o que quer dizer então, né? Que a projeção da velocidade, né, é negativa. Não estou conseguindo, né? A gente está nesse ponto aqui. Então quer dizer, né, que a projeção do n aqui, né? Pode até apagar esse cara no ponto retardado aqui, que só está atrapalhando, né? Não consegui apagar. Mas enfim, a gente então faz a projeção aqui, né? Então, né, fazendo essa projeção aqui em preto, a gente vê então que esse cara aqui agora, né, ele vai ser maior do que zero.
o que significa que o G vai ser maior do que 1, né? O que então, né, vai diminuir, né, o E aqui, ele vai ser menor do que o que ele seria na ausência do G, tá certo? Ou seja, quando a partícula se afasta do ponto, o campo tende a ser menor. E quando a partícula se aproxima do ponto, ele tende a ser maior, né? Ou seja, é um fator de efeito Doppler, tá certo? É o efeito Doppler aparecendo aí na expressão explícita para o campo e que tem essa consequência, né? Ou seja, o fato da partícula estar se aproximando ou estar se distanciando, mesmo que esteja à mesma distância nessas duas situações, faz com que o campo seja diferente num caso e no outro. Um exemplo bem simples e bem legal, que a gente pode ilustrar alguns dos conceitos discutidos nos slides anteriores, né? Então, retardamento, transversalidade dos campos, é esse aí que está na figura. Tá certo? No que consiste esse exemplo? Aqui a gente tem uma carga pontiforme, né? Então, uma carguinha aqui, que está parada, tá certo? Até um certo instante de tempo t igual a zero, no qual a gente dá um peteleco aqui nela, né? Ou seja, dá uma força impulsiva e deixa então ela se mover com velocidade constante para a direita, tá certo? Então ela vai andando aqui com velocidade constante, né? Vai andando, andando, até que num certo instante de tempo aqui, t igual a 2, a gente tira uma foto e aí registra as linhas de campo, tá bom? E as linhas de campo vão aparecer como elas estão elas vão aparecer como estão na figura aí, tá certo? O que está acontecendo aqui? Se a gente olha para os pontos próximos aqui da carga, tá certo? A gente vai ver, né? A gente esperaria então que o campo aqui é o campo de uma carga em movimento uniforme, tá certo? Então esse campo radial aqui, mais anisotrópico, né? O movimento uniforme não tem campo transverso, ele é radial, mas ele é não isotrópico, né? E aqui a gente vê claramente isso, tá certo? E isso está claramente refletido na figura, tá bom? Agora, quando a gente está além de uma certa distância aqui, ó, caracterizada aqui no caso por t igual a 2, né? Quando a gente está além dessa distância, os pontos lá longe, eles não sabem, né? Os pontos lá longe, aqui, ó, por exemplo, esse ponto aqui, eles não sabem que a partícula ainda começou a se mover. Então as linhas de campo têm que refletir o que seria o campo de uma partícula parada na origem, né? Que é justamente essas linhas de campo aqui, tá certo? As linhas de campo são radiais aqui, ó, né? E se a gente prolongar elas aqui, elas vão parar na origem, tá certo? Como tem que ser, porque aqueles pontos lá simplesmente ainda não sabem, entre aspas, que a carga começou a se mover, tá certo? E como a gente pode imaginar, né? A gente imaginou um peteleco, né? Esse peteleco ele tem uma duração curtíssima, mas a gente pode imaginar que é uma direção curtíssima, mas finita, né? Ou seja, significa que não tem singularidade nenhuma aí nesse movimento, significa então que essas linhas, elas podem ter até, né, uma curvatura bem grande aqui, mas elas têm que ser contínuas, né? A gente tem que ser capaz de ligar as linhas de campo todas, porque o movimento não tem nenhuma singularidade, né? A gente imaginando que esse peteleco ele é muito intenso, mas ele não é infinitamente curto, né? Tem uma duraçãozinha finita. E aí então a gente tem que unir essas linhas de campo. E aí fica claro pelo desenho que a união dessas linhas de campo vem por esses trechos aqui, né? Desenhei na direção, né? Depende do sinal da carga, né? Mas como eu estou supondo a carga negativa, depende aqui então, né? Desculpem, as linhas de campo, né? Vão ser então esses pedaços aqui transversos, né? Claramente, né? Aqui elas ficam muito apertadas, né? Então não dá para desenhar uma setinha aqui numa delas apenas, mas aqui dá, né? Então aqui, por exemplo, dá, né? As linhas de campo, então, elas passam a ser quase que aproximadamente transversas, tá certo? E por que isso? Porque justamente esse trecho aqui é o trecho no qual a partícula está sendo acelerada, né? E como a gente está supondo uma aceleração grande, né? Um peteleco, então uma aceleração quase que instantânea, o campo transverso aqui, então, né, que a gente viu, que é o que tem a ver com a aceleração, ele domina, tá certo? Então, o campo, nesse instante de tempo muito curto, ele passa a ser transverso, né? O que está, ou pelo menos aproximadamente transverso, o que está indicado aqui nessa figura, né? O campo está claramente, dominantemente transverso.
tá certo? E aí depois, né, que ele deixa de estar acelerado, aqui, por exemplo, o campo volta a ser radial apontando para a posição presente, né, o que, né, antes da partícula, o que né, para distâncias muito grandes, o campo estava aqui, né, também radial apontando para a direção no passado. Então esse exemplo é um exemplo legal, né, que dá para ver o caráter transversal aqui do campo diretamente associado à aceleração, né? Incidentalmente, também dá para entender a mudança de decaimento, né? A gente vê que todas as linhas, né? Inclusive fica difícil até aqui de desenhar, né? Todas as linhas de campo, elas vão ficando concentradas, né? Numa faixa aqui de, né, espessura, quer dizer, quanto menor for esse tempo, né, mais infinitesimal isso aqui vai ficando, né? Ou seja, as linhas de campo que estavam espalhadas aqui, né, no espaço inteiro, né, estavam furando uma superfície esférica, agora elas passam a furar, né, o que seria um disquinho aqui, né? Tá certo? Caindo em uma dimensão, né? Então, se as linhas de campo aqui fora, então aqui fora, né? Vou mudar de cor aqui para, né? Se as linhas de campo aqui fora, elas se comportavam de uma tal maneira que o decaimento do campo era com 1 sobre R2, como essas linhas de campo agora estão concentradas, né? Na verdade, numa faixinha aqui, né? Que tem espessura infinitesimal, né? Na verdade, a gente teria que imaginar essa esfera girada de revolução nesse eixo aqui, né? Desculpem, né? Esse semicírculo aqui, a gente tem que imaginar ele girado de revolução nesse eixo aqui, tá certo? Então a gente vê, né, que na verdade isso aqui então vira uma superfíciezinha infinitesimal aqui, né? Girada aqui em torno do eixo, tá certo? Fazendo com que então a gente tenha um decaimento com 1 sobre R, né? Porque essas linhas de campo, elas vão furar uma superfíciezinha aqui, né? Vão furar um anelzinho aqui, ó, né? Que vai ter 2πr/dr de área, né? Então cresce com R, logo o campo vai decair com 1 sobre R. Tá certo? Então esse exemplo é muito bacana que dá para discutir essas coisas todas, né? Enfim, espero que tenha ficado claro, mas como eu disse, né? Aliás, não disse, né? Eu deveria ter dito, não disse, mas vou dizer agora. Esse exemplo está discutido em detalhe no maravilhoso livro do Purcell, da coleção Berkeley. Então, se vocês, né, quiserem entender um pouco mais desse exemplo, é só ir lá que está super bem explicado. Para terminar, gente, vamos fazer uma pequena recapitulação aqui dos principais resultados, uma vez que essa apresentação foi um pouco mais pesada que o normal, não é? Então, a gente considerou o problema que está desenhado aí, uma partícula num movimento completamente arbitrário, né, denominado por RQ de T, e a gente se colocou a pergunta quais que são os campos eletromagnéticos gerados por essa partícula numa certa posição R aqui do espaço também genérica, ok? A gente argumentou que seria mais fácil obter primeiro os potenciais no calibre de Lorentz associado a esse problema. Esses potenciais têm esse nome, né? Os potenciais de Lennard-Richert, e são dados por essas fórmulas aí que acabaram de aparecer, na qual saltam aos olhos duas coisas, né? A primeira é a presença desse índice RET aqui, que quer dizer o seguinte, quer dizer que o potencial aqui, né, nesse ponto, ele não está diretamente relacionado com a partícula no momento presente, e sim com a posição da partícula, né, no tempo retardado, que é definido implicitamente por essa equação aqui, tá certo? Ou seja, leva um tempo para a informação de onde a partícula está chegar aqui, nesse ponto, né? Por isso que o potencial aqui vai ter a ver com a posição da partícula atrasada e não da partícula do tempo presente. Tá certo? E a segunda informação aqui saliente é o fato de que a segunda característica, né, que salta aos olhos aqui é a presença desse fator de Doppler aqui e aqui, né? Notem que aqui aparece beta, né? Que é V sobre C, fazendo com que então, né, o valor dos potenciais seja diferente, né? Caso a partícula esteja se aproximando do ponto ou se distanciando do ponto em questão. Tá certo? E aí, a partir dos campos, basta fazer umas derivadas, enfim, algo trabalhoso, mas direto, que a gente chega nos campos de
Linear-Wiechert, né? Nos campos de Linear-Wiechert, que o E está escrito aqui explicitamente, o B a gente não precisa escrever, pois ele tem essa relação bastante direta com o E, onde a gente percebe que tem, né, um termo que parece o termo de Coulomb, né? Se a gente, né, tomar o limite de velocidade muito baixa, esses caras podem sumir aqui e a gente vê realmente, né, esse cara aqui, né, esse G aqui vira 1, né, no limite de velocidade muito baixa. Então a gente realmente recupera um termo que é parecido com Coulomb, mas tem um termo a mais, né? Um termo que, como eu já envolvi ali, vai ter a ver com a aceleração da partícula, tá certo? Fazendo com que esse termo seja conhecido como termo de aceleração, que, além de conter aceleração, naturalmente, ele decai mais lentamente do que o termo de velocidade e ele é transverso à partícula na posição retardada, né? Devido à presença aqui, ó, desse produto vetorial com N, né? Que, vocês se lembram, é R dividido por Rzão, né? Então seria o R chapéu, talvez fosse uma notação mais sugestiva. Mas enfim, então esses são os principais resultados, né? Os potenciais e os campos de Linear-Wiechert. Espero que vocês tenham curtido a apresentação, né? Que tenha ajudado aí nos estudos de vocês. E nos vemos na próxima.